Graça e paz, bom dia, vamos ao nosso devocional diário. Tem uma palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Estamos aqui nas andanças pelo livro dos Atos dos Apóstolos e nós chegamos aqui no capítulo 23, onde definitivamente começa as andanças, a peregrinação do apóstolo Paulo pelas prisões, buscando aí defender o evangelho, defender a sua fé e proclamar a expansão do reino de Deus. E nós chegamos aqui em um momento onde judeus revoltados com o apóstolo Paulo, que não podiam assim o compreender de maneira alguma, porque isso iria contrário à sua estrutura religiosa, até mesmo a forma com a qual eles faziam política e tudo mais, já que tudo era baseado na lei mosaica. E eles preparam uma emboscada para o apóstolo Paulo aqui, procurando assim o matá-lo. Ele já estava numa prisão, ele já estava sobre as mãos dos romanos, onde mais essas prisões eram mais para protegê-lo dos seus próprios irmãos judeus ali, do que propriamente manter encarcerado. Só que chega nesse determinado momento da história, 40 judeus se levantam em jejum para que o apóstolo Paulo ele pudesse assim ser morto. Enquanto eu meditava aqui nesse texto, o Senhor me ensinou algo muito precioso. Lembre-se, 40 judeus se levantaram contra o apóstolo Paulo. No contexto dessa história, eles representam os inimigos de Paulo, procurando fazer com que o chamado dele fosse paralisado, com que o propósito dele assim não existisse, que ele não prosperasse nos seus caminhos. E o texto ele vai se desenvolvendo a partir do versículo 12, só que quando nós chegamos lá no versículo 22, às vezes assim: então o comandante pediu ao rapaz, uma pessoa que havia sido levantada ali, um sobrinho de Paulo, levantado para que fosse ferramenta de Deus na proteção da vida de Paulo. Então o comandante despediu esse rapaz que tinha ido ali interceder pelo apóstolo Paulo diante do comandante, recomendando-lhe que não dissesse nada a ninguém daquilo que ele havia falado. E chamando então 2 centuriões, logo na sequência, no versículo 23, a Bíblia diz assim: o comandante ordenou: tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para irem até Cesareia, e a partir das 9 horas da noite, preparem também os animais para fazer Paulo montar e leve-no em segurança ao governador Félix. Veja só que precioso, irmãos. Mesmo que embora ele não estivesse vivendo a plenitude da sua liberdade, até porque ele teria uma missão de pregar o evangelho até Roma, e o caminho qual ele usaria seria de prisão em prisão até assim chegar diante do imperador, nós observamos que 40 homens maus, mesmo que embora religiosos, se levantaram contra a vida do apóstolo Paulo, mas Deus usa uma pessoa de fora deste contexto religioso, uma pessoa que era um comandante, era um militar ali naquela região, para levantar um batalhão, um exército, somente para proteger a vida do apóstolo Paulo. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos estar sozinhos nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por várias adversidades, olhamos para os lados e falamos: rapaz, parece que eu estou sozinho, parece que só tem eu aqui que acredita em Deus, parece que só tem eu aqui que de alguma forma posso ajudar a mim mesmo, a minha mão vai ser somente a única a me abençoar, e nós não conseguimos mensurar o amor e o cuidado de Deus. Aqui eram pessoas sendo levantadas que não estavam no contexto ali de defesa do evangelho, não estavam ali pessoas que eram cristãs, pessoas que estavam ali porque amavam a vida do apóstolo Paulo de alguma forma, não, eram pessoas aleatórias, distintas, de uma fé apartada da fé do apóstolo Paulo. Eles estavam ali somente para proteger a vida de Paulo. Veja só como Deus faz, irmãos. Observa aqui, o que me chamou mais atenção aqui nessa manhã é que não existe nenhum contexto religioso aqui, não existe nenhum clamor do apóstolo Paulo, não existe nenhuma grande oração, não existe nada. E o próprio Deus, olhando, conhecendo o coração do apóstolo Paulo, sabendo que ele mesmo o havia comissionado a essa missão de pregar o evangelho, Paulo, por estar vivendo no centro da vontade, no centro do propósito de Deus, recebe um batalhão, um exército, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, somente para fazer a sua proteção. Eu não sei o que você tem vivido no dia de hoje. Eu não sei quais são os tamanhos aí das suas lutas, os seus gigantes que você tem para enfrentar no dia de hoje. Mas eu preciso lembrar você aqui que até mesmo aonde você não consegue enxergar, Deus está agindo com força, com poder e autoridade para guardar a sua vida, se assim você não desistir daquilo que Ele gerou no seu coração. Somente não retroceda, esse é meu conselho nessa manhã. Somente não retroceda. Se mantenha onde Deus colocou você, mantenha-se a sua fé guardada, intacta, mantida, que o restante, sem dúvida alguma, mais uma história que nós vemos que Deus cuida, mesmo que embora não seja num ambiente religioso extremo, como nós por vezes podemos imaginar, que é somente lá que Deus age, não. Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus é soberano, e Ele dá ordem a qualquer estrutura humana aqui na terra para guardar os seus filhos. Guarde essa mensagem no seu coração e, em nome de Jesus, nesse dia, viva através dela. Que o Senhor te abençoe.